Hoje, 9 de fevereiro de 2026, meu nome é Elias Paiva, ao lado de Rose Ungarelli, 2 estudantes de teosofia. Estamos fazendo o estudo das seletas de A Doutrina Secreta. Estamos no volume 1, onde selecionamos trechos que achamos que são interessantes. Hoje estamos na página 128 do volume 1, edição da editora Pensamento, publicação brasileira. Página 128, terceiro parágrafo. Até mesmo no Gênesis, que tanto confunde a razão e perturba a ciência, a luz é criada das trevas. E havia trevas sobre a face do abismo, e não vice-versa. Ali, nas trevas, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Dia virá, talvez, em que os homens terão seus olhos abertos, e então poderão compreender melhor o versículo do Evangelho de João que diz, aspas, e a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Fecha aspas. Verão que a palavra trevas não se refere à visão espiritual do homem, mas, na verdade, às trevas, ao absoluto que não compreende, não pode conhecer a luz transitória, por mais transcendente que pareça aos olhos humanos. Demon est Deus inversus. A igreja de hoje, ao diabo o nome de trevas. Mas a Bíblia no livro de Jó o chama de Filho de Deus, a estrela resplandecente da manhã, Lúcifer. Existe todo um sistema filosófico de artifício dogmático, na razão pela qual o primeiro arcanjo que emergiu das profundezas do caos foi denominado Lux, luz, Lúcifer, o filho luminoso da manhã, ou da aurora manvantárica. A igreja o transformou em Lúcifer ou Satã, porque era mais antigo e de mais elevada categoria que Jeová, devendo ser por isso sacrificado no novo dogma. Então, esse parágrafo selecionado nos diz, fazendo uma comparação ao Gênesis de João, que é algo simples. No início eram as trevas, e das trevas se fez a luz. E há uma dificuldade pelos sistemas religiosos com R inferior de entender que no início era trevas e que depois faz-se a luz. Porque as igrejas tradicionais fazem uma ligação, uma referência que trevas é algo do mal, trevoso, negro, escuro. Os sistemas religiosos desvirtuados da nossa época desejam que se faça a luz, sem antes, e não entendem que essa luz vem das trevas ou da escuridão. Em resumo, as trevas é quando o universo está no seu estado imanifesto, no seu pralaya. E luz é quando esse universo é manifestado, que é o Manvantara. Ou podemos dizer que quando Deus cria o universo é luz. E as trevas também, nesse sentido de obscuridade, que contém tudo, também faz parte de Deus e da criação.
Vamos para o próximo parágrafo. Ou para a próxima seleta. Qual a página? Página 149, terceiro parágrafo, item B. Vemos mais adiante a matéria cósmica dispersando-se e constituindo em elementos, agrupados no místico 4, dentro do quinto elemento, o éter, o revestimento de Akasha, a ânima mundi, ou mãe do cosmo, pontos, linhas, triângulos, cubos, círculos e finalmente esferas. Por que ou como? Porque diz o comentário, tal é a primeira lei da natureza, e porque a natureza geometriza universalmente em todas as suas manifestações. É uma lei fundamental, não somente na matéria primordial, mas também na matéria manifestada em nosso plano fenomenal. A natureza correlaciona suas formas geométricas e, posteriormente, os seus elementos compostos. Lei segundo a qual não há lugar para o ocidente nem para o acaso. Lei segundo a qual não há lugar para o acidente nem para o acaso. Na natureza não existe repouso nem cessação de movimento. Este é o princípio básico em ocultismo. Comentário. Ocultismo é o conhecimento dessa lei que permite ao arate, o iniciado, realizar os seus siddhis, poderes psíquicos, mediúnicos ou fenômenos diversos, tais como a desintegração da matéria, o transporte de objetos de um lugar para outro. Continuando, o que parece repouso não é senão a mudança de uma forma em outra, e a mudança de substância se opera paralelamente à mudança de forma. Pelo menos é o que nos ensina a física oculta, ou física ocultista, antecipando-se desse modo a descoberta da conservação da matéria, diz o antigo comentário. A instância 4. Vamos ao comentário. A mãe é o peixe ígneo da vida. Ela espalha sua ova e o alenta o movimento e aquece e desenvolve. Os grânulos da ova se atraem uns a outros e formam os coágulos no oceano do espaço. As massas maiores se aglutinam e recebem outra ova em pontos, triângulos e cubos. De forma que maturam cubos de fogo. Cubos e fogos. Que maturam, e ao seu tempo algumas das massas se desprendem e tomam a forma esferoidal, mas esta operação só se realiza quando as outras não se interpõem. Depois disso, a lei de número entra em função. O movimento, o alento, se converte em torvelinho e se põe em rotação. E retornando aqui então a esse parágrafo, ele diz que a matéria cósmica vai se expandindo. Essa matéria cósmica nós dizemos quando inicia o Manvantara, que se organiza em pontos, linhas, triângulos, cubos e círculos. E finalmente em esferas. E aqui é dito de que o universo geometriza.
que toda manifestação cósmica, desde as cosmogêneses, antropogêneses, trabalha com geometria, formas, triângulos, cubos, pontos, círculos, circunferências. Assim como, apesar de não se dizer aqui, com números também, porque cada número está relacionado a formas geométricas. Quando se fala ponto, no início da cosmogênese, que Blavatsky fala que diante de si ela vê um ponto num círculo, depois há linhas, existem triângulos, a própria mônada é um triângulo, depois nós vemos cubos e círculos. E finalmente esferas. E finalmente esferas. No início do Manvantara, a teosofia descrita por Blavatsky mostra esses símbolos e o significado de cada um. Então disse que é uma lei fundamental não somente na matéria primordial, mas também na matéria manifestada. Quando se fala no místico 4, dentro do quinto elemento, o éter, o místico 4 pode ser terra, fogo, água e ar, e o quinto é o éter. Como também esse 4 é o físico, usando uma linguagem popular, é o físico, o etérico, o astral, o mental, é o 4. Não dos nossos princípios, mas dos princípios do universo. Existem os 4 que formam um cubo. Sob esse cubo há um triângulo que os ouvintes poderão pesquisar na doutrina secreta. Também ela diz aqui que não há na natureza, não existe repouso. Essa questão de repouso é um ponto de vista, às vezes, equivocado. Depende do observador. O que eu quero dizer? Nós temos um Manvantara, é a manifestação do universo. Na filosofia esotérica, nós não falamos criação, mas manifestação de algo que pré-existe. Porque os iniciados nunca chegaram na criação. Quando você acha que está criando, é uma manifestação, igual quando tem a chuva, a água de uma chuva vem das nuvens. As nuvens vêm da evaporação. Então, esse é algo muito similar à criação do universo. Para os ocultistas orientais, não existe criação do universo, existe manifestação. E mesmo nós, estudantes da filosofia espiritual, às vezes dissemos, olha, o universo entrou em repouso. A própria Blavatsky usa a palavra repouso, mas é num sentido para nós termos uma compreensão. Mas não é um repouso absoluto. É como nós, seres encarnados, estamos ativos. Eu vou dormir. Meu corpo físico entra no sistema de sono. Nós não estamos mortos. Nosso corpo continua com suas funções biológicas ativas. Nós estamos com a nossa consciência em outras dimensões ativas, mas se chegar um observador que não é um estudante da filosofia espiritual, vai dizer, esse cidadão está em repouso, mas ele não está em repouso. É esse o comentário. Vamos agora para a próxima página, que é 155, segundo parágrafo.
Página 155, volume 1 de A Doutrina Secreta. Item 6. É a instância, item da instância. Em seguida, o segundo set, que são os lipicas, produzido pelos três. O filho excluído é um. Os filhos sóis são inumeráveis. Vamos ver a interpretação desse slogan. Os lipica, da palavra lip, escrito, significam literalmente os escreventes. Misticamente, esses seres divinos se acham relacionados com karma, a lei da causa e efeito, a lei da retribuição, pois são os registradores ou cronistas que imprimem sob tábuas invisíveis para nós, da luz astral, o grande museu de quadros da eternidade. Um registro fiel de cada uma das ações e até de cada um dos pensamentos do homem e de tudo que foi, é e será no universo fenomenal. Como dissemos em Isa e Sem Véu, esse repositório divino e invisível é o livro da vida. Os lipika são os que, da mente universal passiva, projetam na objetividade o plano ideal do universo, plano para qual os construtores reconstroem o cosmos depois de cada pralaya. Pralaya é a dissolução de um universo depois que ele cumpre a sua etapa. Correspondem eles, portanto, aos 7 espíritos planetários, ou espírito das estrelas, sendo assim os escrivães direto da ideação eterna ou pensamento divino, como a chama Platão. Os anais eternos não são um sonho platônico. Vemos registros idênticos no mundo da matéria grosseira. Vou continuar na página 156, primeiro parágrafo. Os 40 assessores que se postam na região do amente, como acusadores da alma perante Osíris, pertencem à mesma classe de divindade dos lipicas, e seriam considerados como semelhantes se os deuses egípcios não fossem tão mal compreendidos em sua significação esotérica com essa. O Chitragupta hindu, que lê a história da vida de cada alma nos registros chamados Agrasandhani, os assessores que leem no coração do defunto, que se torna um livro aberto diante de Yama, Minos, Osíris ou Karma. São outras tantas cópias e variantes dos lipicas e de seus anais astrais. Não obstante, os lipicas não são divindades relacionadas com a morte, mas com a vida eterna. Associados que estão ao destino de cada homem e ao nascimento de toda criança, cuja vida já vem traçada na luz astral. Não com um caráter fatalista, senão porque o futuro, como o passado, permanece sempre vivo no presente. Pode-se dizer ainda que os lipicas exercem influência sobre a ciência do horóscopo, da astrologia. A verdade dessa última tem que ser admitida, quer o desejemos ou não, pois, como observa um moderno professor de astrologia. Aqui encerramos. Comentários.
Então, os lipicas, a importância dessas consciências, às vezes é difícil para o nosso entendimento, porque a mente, principalmente do homem ocidental, mas também do oriental, sempre se relaciona qualquer consciência cósmica com um ser individualizado, uma personalidade, ou deuses inferiores. Fica difícil, inclusive para o meu entendimento, definir o que é um lipica. Na verdade, veja a importância desses lipicas. São consciências que já aparecem bem no início da manifestação do universo. Veja uma coisa dessa. Antes da Terra, antes do Sistema Solar. São consciências que têm o papel de fazer o registro de todos os acontecimentos deste universo manifestado, que é o nosso. Vale lembrar que existem vários universos. Dentro do nosso universo tem vários sistemas solares que tem o nosso sistema solar, onde está o planeta Terra. Então, aqui ela diz muito na luz astral, mas os lipicas também estão registrando nos registros acásticos. Os registros acásticos, que talvez no Espiritismo seriam o fluido cósmico universal, é uma matéria etérea, uma matéria espiritual, é matéria, não do nosso plano físico, em que tudo que é feito ali fica registrado, igual uma pessoa que caminha numa praia de areias ou pisa num cimento fresco, ali fica registrado. Já tem o registro de tudo. Da onde vem que, no plano mais cósmico, que os iniciados, os filósofos, os profetas, nos seus estados de êxtase, meditação, acessam informações cósmicas do Akasha, que os lipicas fizeram esse registro. Então, quase esse conhecimento da filosofia esotérica vem da observação direta de, no mínimo, 3 profetas iniciados, entre outros, que nome queiram dar. E à medida que o universo vai se manifestando e que chega-se no plano astral, esse plano astral, dito por Blavatsky aqui na época, corresponderia ao plano mental superior, manas superior, manas inferior, o astral. O plano astral e o mental inferior corresponde à energia perispiritual dos espíritas kardecistas. Então, quando o homem espiritual, a sua mônada, a individualidade, não a personalidade, manifesta nos primeiros ciclos, tudo que é feito, há um registro feito pelos lipicas, que são os agentes do karma, da lei da causa e efeito. Mas, como diz aqui no parágrafo, não é uma lei fatalista. Não é a lei, a senhora poderia comentar, de tabelião, do Espírito da Bíblia, olho por olho, dente por dente. Não é isso. Sim, lei de italiano. Tanto que ela diz aqui, o futuro, o presente e o passado estão acontecendo simultaneamente. Inclusive os lipicas, eles já descrevem, ela diz, o futuro de uma personalidade encarnada
ou até desencarnada, no âmbito de personalidade, porque na descrição dos fatos já está praticamente consumado aquele pequeno período futuro. Então vemos que a lei da causa e efeito, que é a lei da harmonia, a lei do equilíbrio, não é a lei do castigo, que nós voltaremos a ler. É uma lei que atua nesse universo manifestado desde os primeiros momentos da manifestação do universo. Uma lei de justiça, né? É lei de justiça e não de injustiça. Isso. Para fazer tudo equivaler, né? É. Por isso, então, que médiuns videntes, sensitivos, filósofos, conseguem ler no plano astral ou na luz astral os registros de todos os acontecimentos de um indivíduo, assim como de um planeta. Exatamente tudo está registrado por essas consciências lipícas. E não é uma questão divinatória e de achismo. Quando se vê algo registrado enfaticamente, você consegue já ver o que se pode acontecer. É como um ser humano descendo um rio caudaloso numa canoa e lá na frente existe uma cachoeira muito alta, em qualquer ser poderia falecer, virar óbito. Quando esse homem entra na canoa, lá no rio, na nascente, que o rio está manso, tranquilo, sua consciência lhe avisa dos riscos. Ele tem tempo de descer da canoa, de ir para uma margem. E à medida disso, a correnteza do rio vai ficando mais forte, mais perigosa. Até chegar o momento em que chega-se na grande cachoeira que se torna mortal. São os 3 tipos de karma, ou da lei do causa e efeito. Nós temos o karma maduro, é aquele que praticamente não tem mais condição de reverter. Então, apesar de que a lei da causa e efeito é uma lei rígida no sentido de justa, o futuro, que seria a cachoeira. O presente é onde o homem está dentro dessa barco, dessa canoa, cuja consciência e o livre-arbítrio, ele pode se dirigir à margem de terra e se salvar. E o passado é quando ele entra na canoa. São causas e efeitos nessas três etapas. Eu vejo aqui, Elias, que como fala das formas geométricas, eu vejo muita justiça nessa lei de ação e reação. Essa que você fala da causa dos lipicas, né? A lei do karma. Que eles ajustam para o equilíbrio devido, não é isso? Sim. Se eu estou entendendo bem, é isso, né? E tudo que está fora do equilíbrio tem que voltar ao equilíbrio. Então, ou nós saímos do equilíbrio já criado, e nós temos que retornar a ele, e daí entra a lei do reajuste, não é? Isso. E aí entra a figura dos lipicas. Sim. Aí, o que eles fazem?
eles é como se escrevessem um livro da vida, não é? E ali ressalvando aquilo que precisa ser reordenado. Então, entendo dessa forma, entendo numa visão de muita justiça, que tudo tem que andar em harmonia. É isso? É isso. Então, Então hoje encerramos. Obrigado.